Então, pessoal, o que acharam desses últimos capítulos do livro? Conseguiram ler essa semana? Alguém quer começar comentando? Qual foram as suas impressões? Eu acabei agora quase. Beleza, o que puder compartilhar aí com nós. Hoje eu vou ficar de ouvinte um pouco mais, não finalizei o livro ainda. Tranquilo. Boa noite. Tô no último castelo. Quer comentar, Ana? O que você achou? Olha, como eu li rápido os últimos 3 capítulos, eu não tive a oportunidade de digerir bem as informações, mas eu posso dizer que a gente não dá nada para esse livro, né? Ele parece ser tão indefeso, mas ele foi muito importante, assim, para mim. Principalmente em relação às coisas de se permitir olhar os problemas que a gente não vê, né? E estar disposto a mudar, pelo bem tanto de nós mesmos quanto pelas outras pessoas ao nosso redor. Eu trouxe isso para o encontro anterior, né, de que tem uma parte onde o cavaleiro ele percebe que ele estava machucando as pessoas que ele amava e que estavam por perto dele, e ele não conseguia enxergar isso. Isso foi muito forte para mim. Então, eu vou começar a discussão com isso. Legal, legal. É bem forte isso, né? De você perceber que, em algum momento, você perceber que às vezes você está gerando esse tipo de emoções nas outras pessoas, né? Que você às vezes pode estar sendo o causador. Né? Boa noite, Ana. Boa noite, Rebeca. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando agora. Você leu o capítulo, né, Ana? Sim, eu li. Eu reli também, de novo, que são os últimos capítulos, né? A gente falou sobre do capítulo 1 ao 4, agora dos que restam. E parece que dá um tapa na cara tão forte como dava da primeira vez que eu li. Muito forte. Bem isso. Então, eu vou fazendo alguns comentários aí, só para o pessoal ir se soltando, daí vocês vão me interrompendo aí e a gente vai comentando. Eu fiz várias anotações, assim, do Castelo do Conhecimento, porque, para mim, ele foi, acho que, o mais longo, né? Eu acho que depois que você passa pelo autoconhecimento, você percebe que o silêncio é para um e o conhecimento é para todos, né? Até por isso que os animaizinhos ali acompanharam o cavaleiro nessa entrada do castelo, né? E ele diz assim que o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Só isso você fica pensando, né? E às vezes você está lá numa sala escura e de repente você se depara com algum conhecimento que vai te trazendo luz e vai te guiando, até o que a Esther falou antes, né? Às vezes o próprio grupo, assim, vai te trazendo luz para aquilo que você está passando e vai guiando, assim, o nosso caminho, né? E quanto mais você sabe, mais luminoso vai ficando aqui dentro. Aí tem aquele momento também que ele diz assim, será que você não confundiu a necessidade com o amor? Porque ele não sabia, né, se ele dependia ou se ele realmente amava a esposa e os filhos ou era somente uma necessidade de ter eles ali. Pode falar, Rô. Você falou uma coisa que eu não tinha percebido, eu achei interessante você falar que não tinha tido essa percepção. Talvez. E também o Castelo do Conhecimento fala sobre as nossas crenças, né? Então, talvez seja por isso. Acho que a gente vai adquirindo tantas
tantos hábitos, tantas crenças, tantas armaduras durante a vida, que para a gente se dispor delas, para a gente realmente se despir delas, demora muito tempo. E algo interessante que me chamou a atenção, que foi o que mais me chamou a atenção quando eu li esse capítulo, foi a dificuldade que a gente tem de encarar o que realmente nos faz ser daquele jeito, né? A gente sente dor até quando a gente perde coisas que a gente julga ser ruim, né? Tem uma frase famosa aí que fala que antes de curar a dor de alguém, pergunte se a pessoa quer se livrar daquilo que faz ela ficar doente. Então, me remeteu muito a isso, esse capítulo, que ter conhecimento não necessariamente vai fazer com que a gente entenda a importância de retirar nossas máscaras, mas quando a gente retira, muitas vezes a gente ficamos bravos com isso, né? Talvez por ter ficado tanto tempo com elas, ou talvez porque a gente entende que não precisava delas, talvez. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que isso vem muito de encontro com aquilo que o Fer fala da questão da clareza, né? Porque às vezes a gente tem as nossas crenças, e que nem a Ana comentou no sábado que eu falo, a gente é apaixonado por nossas crenças, sendo elas boas ou ruins. Então, a gente se apega às nossas crenças, e depois, quando você vai tendo clareza, você vai jogando luz naquilo ali, acho que você vai tendo clareza daquilo que você está fazendo, do caminho que você está seguindo, né? Eu acho muito legal, porque assim você vai ajustando a rota, né? Que nem o Fer também fala, quando foi que você aprendeu que você só tem valor quando acerta, né? Então a gente vai errar ao longo desse caminho, só que aos poucos a gente vai aprendendo e vai jogando luz nesses pontos, e o legal é que a gente pode ir se adaptando, né? Achei muito, muito interessante isso daí. Ai, desculpa. Não, Pode falar. Eu acho que tem muito a ver com mexer com o ego também, né? E as coisas que a gente acredita sobre nós mesmos. enquanto tiver mãozinha levantada, vai as mãozinhas. Daí eu tenho um guia aqui para não faltar assunto. Pode falar, Isão. Então, gente, eu acabei de ler a parte do Castelo da Vontade e da Ousadia, e ele falou uma parte aqui, quer dizer, a Rebeca falou para o cavaleiro, né? O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. E aí eu me coloquei na situação e lembrei, logo no início da terapia, quando eu comentei sobre as minhas crenças de incapacidade, a, a psicóloga me mostrou uma abordagem que eu não lembro o nome, eu anotei aqui em algum papel e não sei cadê, mas seria assim, deixa eu ver, acho que tá aqui, era aqui, ó, RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais, que seria, eu pegava aquele pensamento de incapacidade que eu tinha e começava a fazer um rastro de forma racional, assim, eu sou capaz de fazer isso ou não? O que é que me impede? Tem alguma coisa que me impede? E aí a pessoa vai seguindo aquele rastro e acaba que no fim percebe que são só crenças limitantes de fato. Você consegue fazer aquilo. Você tem capacidade de fazer aquilo muito bem e você só não consegue, no caso, iniciar, você fica travado. E aí eu percebi esse paralelo aqui nessa fala, né, do autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. E foi o que eu aprendi com a psicóloga. E é isso. Massa, Isão. É muito bom a gente ir lendo o livro e relacionando com coisas cotidianas e conseguindo aplicar, né, no dia a dia, né? E aí, pessoal, alguém mais algum comentário? Eu queria fazer um comentário. Pode falar.
É porque quando ele falou assim que ele necessitava do amor de Juliette e de Christopher porque ele não se amava. Na verdade, ele necessitará do amor de todas as donzelas que resgatará e dos dragões e de todas as pessoas por quem lutará nas cruzadas porque não se amava. Eu achei essa parte muito profunda, porque não fala só sobre não se amar, mas também da necessidade que você tem de colocar as outras pessoas naquele vazio ali, como se elas fossem responsáveis pela sua felicidade. É bem tocante, assim. Bem, dá uma reflexão, não só de um dia, mas de uma vida inteira. E daí até ele diz ali um pouco mais para frente que quando ele admitiu isso, ele botou luz onde estava escuro, né? Porque você reconhecer isso, reconhecer esse ponto também é difícil, que nem acho que foi a outra Ana que falou, a questão do ego, né? Não lembro que falou. É difícil você admitir que você às vezes está culpando o outro por alguma coisa, né? E ali tem uma coisa que até o Fer fala bastante, né? Às vezes a gente não sabe quando é a hora de pedir ajuda. Tem certos momentos que você está ali tentando fazer algumas coisas e tem dificuldade e você pode pedir ajuda, você pode ter uma rede de apoio de pessoas que vão te guiando, né? O Gabriel chegou. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal que entrou, que eu não dei boa noite. Também, né? Que ele dá um espelho, né? O cavaleiro, e o cavaleiro se olha e diz, não, mas não sou eu. Ele diz, esse é o espelho que mostra quem você verdadeiramente é, né? Às vezes a gente também tem dificuldade de se deparar de frente mostrando o nosso eu verdadeiro, né? Porque a gente acaba criando uma imagem da gente um pouco distorcida muitas vezes, porque às vezes a gente não quer acreditar que a gente é aquela pessoa de fato, né? E acaba, às vezes, você colocou uma armadura invisível entre você e os seus sentimentos. E que nem a Rô falou antes, né? Muito sobre as crenças que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Travou um pouco aqui para mim, travou aí para vocês também? Não, eu só tinha comentado que às vezes a gente tem as nossas crenças e que a gente usa essa armadura e que ela esconde, né? Você ficou com elas por tanto tempo que ela se tornou visível e permanente, né? Aquilo ali agora faz parte de você. Outra coisa que eu achei legal desse castelo é que ele diz assim, se você disser tudo o que vem na cabeça e fazer tudo o que tem vontade, ninguém vai gostar de você. Percebeu que viveu toda a vida dessa maneira e que as pessoas, queria que as pessoas gostassem dele, né? Então, tipo, você também tem que saber regular aquilo que você fala, porque não necessariamente as pessoas vão concordar com aquilo e às vezes você pode estar ferindo as pessoas de acordo com aquilo que você fala e tal. E daí ele diz, né, que a verdade é que você não precisa provar que é bondoso e gentil quando você realmente é. Você só é, você não precisa estar se provando, né? Porque quando você precisa provar é porque você não é, né? Eu achei muito forte isso, porque que ele diz, né, o cavaleiro olhou no espelho e percebeu que bondade, amor, compaixão, inteligência e altruísmo, tudo que você precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre haviam lhe pertencido, elas sempre estavam ali, né? Pode falar, Ru? É interessante isso, né? Quando eu li essa parte, me lembrei muito de uma aula que eu assisti no RD, que ele fala sobre desamparo aprendido, né? O quanto a gente acaba realmente aprendendo
E o Fer também fala bastante disso, né? Essa frase que você falou dele agora há pouco. Quando a gente aprende a ficar desamparado mesmo, e isso nos leva a querer a aprovação de todos. Então a gente realmente fica tentando agradar, e ele fez muito isso. Ele fez tanto, tanto, e se tornou tão automático que ele já não percebia mais qual era o limite entre o que ele queria para ele, a vontade dos outros, e o que ele precisava fazer para realmente ser reconhecido. Então é realmente muito triste nessa relação, porque foi ali uma metáfora bem, bem grande, como muitos já disseram, aí um tapa na cara bem grande aí de todo mundo, pelo que a sociedade ensina, pela forma que nós somos criados. Infelizmente, isso ainda não vai parar tão cedo. É bem forte isso, né? E se a gente for parar para pensar naquela pergunta, quando foi que você aprendeu, né? Sempre você vai estar voltando ali, porque é muito aprendizado e que agora você tendo clareza, você acaba tentando desconstruir essas coisas que vêm te acompanhando ao longo do tempo, que eu acho que é muito você ir realmente tirando a armadura, né? Porque você foi colocando ali. E acho muito legal essa alegoria de ir tirando a armadura, porque você vai mostrando é, que você está aprendendo, né? É interessante, para mim, o mais interessante disso é porque é difícil, né? Ele mesmo, os pedaços da armadura dele já caindo, em alguns momentos ele volta a pensar alguma coisa, ou ele fala alguma coisa que remete ao fato dele não estar gostando de que chega até ali, mas não porque ele não está gostando, é porque é difícil você não agradar todo mundo, você desfazer dessa, dessa questão, né, desse comportamento que foi aprendido e que você repetiu tantas e tantas vezes na vida, não é fácil, né? Eu percebo assim no dia a dia quando alguém já não tenta mais agradar todo mundo, sempre tem algum comentário de outra pessoa lá, ó. Não começou terapia lá, ó, começou terapia agora, tá super diferente. Eu tenho uma tia que vive falando isso dos filhos dela. Ah, começou terapia, estão super diferentes. Mas realmente o crescimento faz isso, né? O crescimento promove isso. E o crescimento pessoal, né? Que foi o caso dele ali buscando uma melhora de qualidade na vida dele. Legal. Pode falar, Suzana? Eu acho que tu conseguir descobrir o ponto de equilíbrio entre se colocar como prioridade e não ser egoísta fazendo isso é uma chave muito importante. Tanto que eu digo por mim, que é muito tema de terapia, conseguir encontrar o equilíbrio onde eu sei que eu posso me colocar como prioridade, que eu não preciso fazer tudo pelos outros, fazer me colocar em detrimento pelos outros, mas que eu consiga encontrar um equilíbrio e uma chave para fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que essa parte ali do castelo do autoconhecimento vai muito nesse sentido, de, tipo, tu tem que primeiro querer se autoconhecer para poder encontrar todos os teus demônios, porque tu vai encontrar muita coisa no teu autoconhecimento e também ter maturidade para conseguir saber lidar com o que tu encontrou e transformar o que for ruim em algo positivo. Acho que esse é um dos maiores ensinamentos ali do castelo, no meu ponto de vista, né? Sim, e até quando o Fer fala do. Agora me fugiu a palavra. Agora perdi. Eu perdi o meu raciocínio. Quer comentar, Rô? Eu achei bem interessante o que a Suzana falou, é mais ou menos isso mesmo, é o ponto de equilíbrio que mostra ele realmente, né? Porque é muito difícil, mas e ele mostra bem isso, né? Ele fala dessa dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio, mas é algo que é importante para a vida, né? Não só para
não só para a gente, né? Mas se a gente não colocar em prática, a gente nem torna isso um hábito. É bem difícil, mas é totalmente válido. Terapia ajuda bastante. Só vou comentar rapidinho porque eu lembrei. Quando se fala ali do egoísmo e do equilíbrio, né? Até o Fer comenta que quando você começa a colocar os limites que você ficou estranhando, que está fazendo terapia, você coloca os limites e depois também tem que perceber que você não controla como o outro se sente. Então, a gente está pondo os limites, está se colocando como prioridade e eventualmente a gente vai desagradar alguém. Não tem como a gente agradar todo mundo e tá tudo bem. E a pessoa tem direito de se sentir triste, de se sentir afetada com alguma situação, né? Pode falar? Complementando essa questão de ajudar o outro, uma vez a minha psicóloga me falou que muitas das vezes você tem que até não, em certas situações, não ajudar porque você atrapalha na aprendizagem do outro com aquilo. É como se você estivesse fazendo para o outro o trabalho sujo que ele tem que fazer para se desenvolver como pessoa. É claro, existem várias situações e é que tem que ter muito amadurecimento para saber identificar qual que é a que a gente não pode ajudar para ele se desenvolver, né? Para outra pessoa se desenvolver. Às vezes nesse sentido você não pode fazer o trabalho pela pessoa, né? Mas às vezes você pode jogar luz em alguns pontos para dar uma iluminada ali no caminho para a pessoa seguir, né? Mas quem tem que percorrer o caminho é a pessoa, né? E ali no final ele fala da árvore, né? Só para que eu achei muito legal, que ele fala assim que a árvore está fazendo exatamente o que deveria fazer, atingindo o seu potencial para o benefício de todos. E pode acontecer o mesmo com as pessoas, quando a ambição delas vem do coração. Então é muito legal essa analogia que ele faz, que nós, como seres humanos, possuindo um coração, eu acho que quando a nossa ambição vem do coração, a gente atinge muito o nosso potencial, assim como a árvore atinge o potencial dela, trazendo benefício para o ambiente, né? Você ser parte, então, quando a gente age de coração, assim, você ele até diz, né, que você acaba separando a necessidade da ganância, né? E você é puramente contribuindo para o ambiente da melhor forma que a gente pode. Pode falar. Nossa, e tem um capítulo, acho que é o 6, que fala assim que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. Não sei se vocês viram isso. Eu li aquilo, achei tão legal, porque realmente, quando você está bem com você mesmo, você está fazendo suas coisas, você está se desenvolvendo como profissional, se desenvolvendo como pessoa, melhorando todas as áreas da sua vida, a vida passa muito rápido. Literalmente, eu vejo o meu dia, eu falo, nossa, não dá tempo de fazer tudo, porque eu tenho que colocar aqui como prioridade certas coisas, porque não dá tempo. Simplesmente, e antes, quando eu não estava muito bem resolvida comigo, eu sentia o tempo se arrastar, era doloroso viver, sabe? Então, nossa, é muito legal fazer essas comparações, essas reflexões. Uma coisa chave também é que tu passa todo um processo para te se tornar, conseguir se tornar uma pessoa genuína, tu não faz um processo sozinho, né? Nem ele o tempo inteiro, ele estava com dois amigos que estavam auxiliando e ajudando e mostrando o caminho para ir da melhor forma possível para que ele conseguisse chegar no final e se tornasse o ponto de luz para outras pessoas. Ou seja, tu sempre tem alguém que te ajuda e te auxilia naquele momento para que tu depois possa fazer isso por uma outra pessoa. Eu acho que isso é um ponto também muito importante, muito interessante, porque tu não faz nada sozinha. Isso é uma coisa que fica muito clara no livro. Mas é bem isso. Gabriel, pode falar.
Peraí que eu tô tomando água. Então, é, eu não sei quem, eu tô só ouvindo, né? Falou sobre essa questão do tempo. E eu sinto muito isso. Quando dias que eu não tô legal, eu fico pensando sempre o que que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu não consigo fazer com que o dia passe logo. E os dias que eu tô bem, simplesmente voam. É, a- muda algo que você simplesmente tem um bem-estar de estar vivendo e você nem tá contando o tempo, ele realmente parece que a semana passa voando. É, e outra coisa que eu vi em vocês, eu lembrei também, é a questão de quando ajudar, né? E quando ajudar, você às vezes, acaba atrapalhando. Eu vou dar um exemplo meu, que hoje, que eu acho, assim, que, mais uma vez, eu vou dar um exemplo meu, né? E eu acho que minha família, por tentar me ajudar, acabou me atrapalhando. Eu sempre tive problema com contas, com extrapolar limites, né? E aí, isso chegou num nível que hoje em dia eu tenho uma dívida bem alta, né? Porque foi me dado limite pelo banco e eu, como eu não tinha aprendido, eu, assim, eu errei muito, né? E aí acabei adquirindo essa dívida. E quando eu olho para trás, eu lembro da primeira vez que eu estourei um cartão, por exemplo. E minha mãe, no intuito de me ajudar, foi lá e pagou para mim. E hoje, quando eu fico pensando sobre isso, até um dia que eu for pai e tudo mais, eu vendo minha irmã, às vezes, seguindo os mesmos passos que eu fico pensando, talvez, se no intuito de me ajudar ela não tivesse pago aquela dívida, não tinha chego onde chego hoje. Eu tinha aprendido ali que, que sujar o nome não é uma coisa legal, que não é simples quando acontece isso, que dinheiro não dá em árvore. Eu tinha aprendido várias lições, sabe? Eu tinha aprendido que era ser adulto, que é ter contas de ter que pagar, que cartão de crédito não é uma coisa que você paga ali e é mágico, sabe? Só que muitas vezes, na intenção de ajudar, a gente acaba atrapalhando a pessoa, porque às vezes a pessoa vai aprender uma lição e a gente ajuda e faz ela passar por cima daquilo, mas não da maneira correta, que ela tinha que passar aprendendo as coisas, os valores. Não sei se vocês entenderam, mas assim, deixando claro que eu entendo, eu faço uma leitura hoje em dia disso, mas não acho que tem gente que me ajudou errado nessa história. O errado sou eu mesmo. Sim, é bem isso. A Nívia tinha levantado a mão antes. Quer falar, Nívia? Vamos ver se eu me lembro o que eu queria falar. Peraí. Não é com você não. É, isso que Gabriel falou, eu acho assim muito interessante que acontece com minha família, né? Mas é uma lição de família que é difícil de se aprender. Mas eu queria falar um pouco eu acho que da evolução que se falou, né? A pessoa, né? Quando a pessoa, eu chamo evoluir no sentido de crescer, né? E ela acaba perdendo pessoas no caminho, né? Aquelas que não evoluem, né? Falando evoluir só para melhor entender. E eu me sinto muito sozinha nesse sentido, né? Quanto mais eu quero,
conhecer, me autoconhecer, mas eu me sinto sozinha, porque são poucas pessoas que querem realmente, né? Muitas tentam ou fingem que estão tentando, mas são poucas que realmente querem. Mas estou dizendo no meu meio social, né? No meu meio social. Mas é isso. Eu acho que isso se torna um pouco mais difícil, principalmente quando é família, né? Porque amigos, às vezes, você acaba afastando e acaba conhecendo pessoas novas e você vai mudando esse fluxo, né? E família se torna um pouco mais doloroso porque é teu sangue, né? E você, às vezes, poder compartilhar coisas com a família acaba se tornando mais difícil, mais desafiador, né? Mas é isso. A Leia? Oi, gente. Primeiro, boa noite, cheguei atrasada. Eu quero muito participar do Clube do Livro, mas eu estou tendo dificuldade com os 2 horários propostos, né? Esse mês que passou, eu fiquei de repouso por conta da fratura, então eu consegui me encaixar nesse horário aqui da noite. Mas hoje eu já voltei para a academia, estou vendo que tem mais gente na academia, o Gabriel ali estava na academia também. E é o horário que eu sempre estou na academia, que é o horário que eu consigo treinar, tal. Mas eu vou fazer o possível, sim, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu queria voltar um pouquinho só para falar do que ficou para mim, que foi muito importante do nosso encontro anterior aqui desse livro, né? Acho que foi Isaú, eu não sei quem foi que disse, uma coisa que me marcou. Que, assim, é aquela história da armadura, que foi muito falado, que todos temos, né? Mas ele disse, o importante é não se identificar com a armadura. É a gente não entender que a armadura é a nossa pele, né? Não é. A armadura é uma coisa da qual a gente pode fazer uso, ela tem, às vezes, muitas vezes, uma função social, mas não é você. Se você não se identificar com a armadura, você vai transitar bem, você vai conseguir estar consigo mesmo, se entender em quais são os seus valores, entrar nessa armadura, sair dessa armadura. Então, você não se identificar com a armadura, entender que você é uma pessoa e que a armadura é um instrumento, é uma coisa que é muito, muito legal, né? Agora, voltando aqui na reunião de hoje, é bem interessante essa questão de se priorizar ou ser egoísta, né? É uma coisa que, na verdade, uma coisa não exclui a outra. Você se priorizar não quer dizer que você não vai cuidar dos outros. A gente tem uma tendência a levar sempre as coisas para os extremos. É tipo assim, não vou falar mais, ninguém me ouve. Tô cansada, por que eu vou falar o que eu gosto, o que eu quero, se eu sou sempre tolhida ou criticada, né? Não, você tem sim que falar, você tem que aprender a dar luz às suas necessidades, aos seus desejos, você tem que aprender a se colocar no ambiente que você vive e tem que aprender a bancar também o mal-estar que você pode criar. Que muitas vezes, né, o mérito não está em dizer o que você pensa, está em sustentar a situação que você cria, porque muitas vezes você está certa naquilo que você está dizendo, mas você vai desagradar quem estava acostumado àquele papel que você vinha desempenhando, vai haver reação de todo mundo, né? Isso é bem comum, por exemplo. Eu sempre fui assim, muito mãezona, aquela de acudir todo mundo o tempo todo, filho ligar assim, do supermercado e dizer, quero isso aqui agora, eu corria para fazer tal. E eu comecei a mudar um pouco esse posicionamento. Tipo assim, eu faço depois, tá, mas agora não, sabe? Colocar alguns limites, isso cria reações imediatas, sabe? Tipo assim, nossa, né? Você não faz mais, nossa, não adianta nem te pedir, sabe? E não é bem assim, né? Realmente dá para você cultivar seus valores, buscar as suas verdades, se colocar em posições e com a maturidade dá até para você, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas suas. Só que você abre mão de forma consciente, do tipo assim, ok, eu gostaria agora de tomar um banho, mas eu não vou tomar um banho agora, porque fulano acabou de chegar e eu vou dar uma atenção. Tá? Não é uma coisa que você faria, mas é uma coisa que conscientemente você abre mão. E quando você abre mão de forma consciente, não te custa tanto.
Porque você sabe qual foi a troca que você fez, você sabe qual foi a barganha que você fez. É ruim quando você entra naquele lugar que você diz assim, nossa, eu nunca tenho tempo nem para tomar banho. Nossa, ninguém nunca me dá. Sabe, a culpa é sempre dos outros. Não é você que não se coloca, não é você que coloca limites, que se prioriza, né? A culpa é do outro que não te deixa. Agora, quando você simplesmente abre mão, olha, eu queria tomar um banho agora, mas fulano chegou e eu vou bater papo e depois eu tomo banho, mesmo que você fique cansado, mesmo que você fique contrariado, você sabe qual foi o tamanho do seu prejuízo e depois você compensa, né? Então, eu acho que é bem por aí, quer dizer, não exclui você cultivar seus valores, não quer dizer que você é egoísta. E eu falo isso em voz alta para que eu mesmo ouça, sabe? Porque eu mesmo tive muita dificuldade com isso. Porque, assim, eu sempre tinha muita dificuldade a gente assume um papel como mãe, como esposa, como mulher, de conciliar, de ser aquele elo que une todo mundo. Então, você sempre abre mão da sua prioridade, porque a prioridade de todos, de criar uma harmonia no ambiente, sabe, de chegar todo mundo para almoçar e o almoço está pronto, é mais importante, às vezes, do que ter os próprios valores, né? Mas isso dá para fazer, mas não dá para se esquecer. Dá para colocar limites e dá para se bancar também. Bom, ó, a gente já está adiantado aqui na reunião, e eu não sei que horas que a gente vai chegar no final do livro, mas para mim o final do livro é que fecha com chave de ouro, é o salto no escuro, né? Aquele salto que muitas vezes a gente tem que dar sem rede de proteção, sem garantia. Então, isso me pegou. Eu vou ficar aqui escutando agora, depois vocês falarem um pouco, para ver se a gente vai chegar nesse lugar aí, que foi um lugar que me marcou bastante. Que muitas vezes é por aí que a gente tem que ir mesmo. É com vocês. Legal, Leia. Muito obrigada aí pela contribuição e feliz de você ter entrado hoje aí para participar com a gente de novo. Espero que você possa participar mais vezes. Obrigada. Imagina. Pode falar, Rô. Interessante, vou juntar um pouquinho aí do que a Leia falou, do que o Gabriel falou, né? Eu, como filha, entendo totalmente o que o Gabriel falou, porque passei por situações semelhantes. Agora, como mãe, me identifico muito com o que a Leia falou, porque não existe um roteiro, né? Na vida não existe um roteiro. A gente lê um livro e acha tudo muito bonito quando ele encontra o caminho ali na conversa, no livro agora, né? Muito bonita a história dele, a conversa dele com o Melly, todo, como a Suzana mesmo falou anteriormente, ele tinha alguém, ele estava ali, tinha amigos, os amigos iam indicando, né? Então os animaizinhos iam indicando. Mas na vida mesmo, por mais que a gente tenha um ou outro amigo, muitas vezes a gente faz sem um script, sem um roteiro, sem um manual de instruções. E, Gabriel, ser mãe é uma coisa muito louca. Não tem manual de instrução. A minha psicóloga falava que o manual de instrução era para outra criança, mas é muito difícil. Então, muitas vezes a gente comete erros, né, tentando acertar. Mas o mais importante é que muitas vezes a gente não tem como mudar de comportamento porque a gente não aprendeu. Talvez ali a mãe do Gabriel não teve um aprendizado financeiro para poder passar para ele, né? Então, assim como com certeza o cavaleiro não teve um aprendizado para saber que ele não precisava agradar todo mundo, talvez ele não teve uma instrução ali de que ele poderia ser diferente, que se ele fizesse diferente talvez seria melhor para ele e para as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente erra tentando acertar, não necessariamente é justificativa. Só falando aqui, eu acho que foi justamente isso. É igual eu falei, eu vejo o erro como totalmente meu. Eu não acho que minha mãe tenha errado. Quando eu sempre me ponho no lugar dela, assim, e eu fico, meu Deus, gente, uma mãe com 4 filhos, Jesus Cristo, eu jamais daria conta, eu não consigo nem dar, eu não dou conta nem da minha vida, eu não entendo, imagina a dela. Então, assim, é só uma coisa
E quando eu estou pensando, vendo onde eu errei, onde que foram os fatos da minha vida, que eu volto nisso, mas e usei de exemplo aqui para vocês, mas não que eu acho que a culpa é dela, sabe? E Não, que mais Gabriel, que eu eu sei, ia? eu sei disso, eu sei que você sabe que a culpa não é dela, mas eu dei esse exemplo porque, assim, muita coisa a gente aprende e muita coisa a gente não aprende. Então, muitas vezes o erro, ele é ou pela ignorância ou realmente pelo que a gente aprendeu. Então, assim, é interessante E você ter foi interessante você falado isso, porque pô, fazendo um paralelo com o livro, assim como a sua mãe com certeza não deve ter tido uma educação financeira condizente com o que você imagina que seria interessante, que hoje você vê que seria interessante tanto para ela quanto para você, né, para ela ter podido passar para você, o Cavaleiro também não teve quem, talvez, porque não conta essa parte, mas provavelmente ele também não teve quem ensinasse ele que ele não precisava agradar todo mundo, por exemplo, que ele não precisava se esconder atrás de uma armadura. Isso é um reflexo da vida, isso é o que muitas vezes o que a sociedade ensina para gente, ou simplesmente o fato de a gente aprender com as tradições de família, com o que a gente, com as crenças limitantes da nossa família, porque nós somos feitos da cultura de onde a gente vive, nós somos feitos dos ensinamentos dos nossos pais, então religiosos, enfim. Então é isso, né? Não é realmente é, nada de, nossa, ela fez por mal, não, ela realmente fez o que ela podia, eu sei que você não culpa ela, eu tenho certeza disso. isso tudo a vida é tão doida e complicada que quando e mãe é tão assim preocupada, né? E eu não sei explicar direito, mas a minha mãe transformou tudo isso numa culpa para ela, de achar que o que aconteceu é, foi uma falta de atenção, que ela não me deu atenção na infância. Então, assim, é, isso tudo é muito complicado, sabe? Essas questões humanas, as pessoas vão tirando conclusões e, e, e vão tentando achar razões assim, em muitas coisas, né? E às vezes é só o óbvio que tá ali. Eu estou divagando porque eu não estou conseguindo tirar conclusão disso. Mas o que eu sei assim é que eu sei dessa questão de que talvez minha mãe não deveria ter ajudado naquela época, porque ela também se culpa e eu tenho que ficar falando para ela, sabe? Que isso não era culpa dela. Não sei se deu para vocês entenderem e acho que eu entrei numa área que não tem muito nada a ver com o livro. Eu acho que tem a ver com o livro porque você foi passando pelos castelos ali, a tua narrativa, né? Não é porque cada situação que a gente às vezes passa na vida da gente, são diversos contextos, eu acho que a gente vai passando pelo autoconhecimento, vai passando pelo aprendizado, e é muito do castelo da vontade da ousadia, né? Porque agora você já tem o conhecimento. Ele diz que na parte do dragão, que ele só existia se você realmente acreditasse nisso. E você torna o fogo realidade se você acreditar que o dragão é real. Eu acho isso, assim, um plot muito bom, porque você tornou isso real, sabe? Você tornou esse problema real. Você acreditou nele que ele se tornou real. Então, o fogo queima porque você acreditou nele. Então, ele diz assim, ó, se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele te destrua. Mas se você não encarar,
ele vai te destruir com certeza. Então, eu acho muito forte isso desse castelo, Nossa, forte. porque a gente tem que encarar, não é sempre. Você pode se queimar, mas se você não encarar, você vai se queimar com certeza. Então, eu acho que você passou por esse aprendizado, tem essa situação, só que agora na hora de você pular ali no vértice da verdade, né? Porque... É igual. Posso te interromper? Não, pode falar. É igual a depressão, assim, né? Ou você vai em cima dela, você encara esse dragão aí, ou ele vai te vencer de qualquer forma. Então, ou você vai em cima e e joga o jogo ali, que é difícil, ou ele te vence, né? Exatamente. E ali ele fala, né? Você vai conhecendo a tua identidade, as tuas crenças, o teu julgamento, e você precisa soltar, desprender e caminhar no abismo do desconhecido, porque a gente não consegue prever tudo que vai acontecer e o que a gente vai encontrar nesse caminho, mas ali é a hora de você contar com a coragem, né? De você encarar esse desconhecido. E à medida que você vai mergulhando nesse fio, você vai desprendendo de todos os fundamentos, né? De tudo aquilo que você achou que sabia, que tinha certeza, que as suas certezas já não são mais a mesma coisa, né? E daí, que nem ele deixa assim, né? Ou sem desculpa, sem responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Alguém levantou a mão que eu escutei o barulhinho aqui? Não? E no final ele deixa, né? Ele se desprenderá de tudo que temia, de tudo que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. Então, eu achei muito legal, assim, que desse preparo para o desconhecido, sabe? Porque você vai lá, se conhece, depois você vai para o castelo do conhecimento, você vai jogando luz, depois você vai para da vontade da ousadia, que é a hora de você encarar, né? Encarar aquelas crenças de frente. E por fim você vê que você está no desconhecido, né? Você não sabe o dia da manhã, você não sabe o que você vai enfrentar, mas você tendo a coragem, a clareza, eu até deixei marcado assim no final, clareza, né? Até você tendo a clareza das situações e conseguindo se posicionar, eu creio que você vai estar mais preparado para fazer esse pensamento quando você se deparar com uma dificuldade, um novo problema. Pode falar? E quando se começa a fazer terapia, que é uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento, é muito perceptível o tanto que antes se tinha uma versão distorcida de si mesmo, e o depois, o quanto você realmente é totalmente diferente do quanto você achava ser. Porque parece que o que a gente acha que é tão recheado de ego e de prepotência que quando na terapia é tirado tudo isso, você fica pensando, poxa, isso aqui sou eu, preciso melhorar pra caramba. Sim, é bem isso. E aí, pessoal, mas tem mais algum comentário? Pode falar, Ru. Ana, concordo com você. Eu acho que ele deve ter sentido algo mais ou menos como isso, quando ele tirou toda a armadura, ele deve falar, nossa, essa que sou eu, preciso melhorar muito. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Realmente a Leia falou um pouquinho lá atrás sobre o fim, né? Sobre atirar-se ao desconhecido, né? E acho que é isso. Quando a gente realmente
fica livre, né, de todas essas crenças e adquire conhecimento. Uma vez eu li uma frase, não sei de quem que é, mas acho muito interessante, que é quando a gente adquire conhecimento, nós somos expulsos de alguns paraísos, né? Então, estar sozinho dentro desse conhecimento, aberto para o novo, livre de tudo que você um dia julgou não ser bom, ou que alguém julgou não ser bom o suficiente, dá muito medo, né? Mas acho que depois de tudo isso a gente cria coragem e vai, né? Vai, aprende e continua a vida. Acho que esse é o propósito da vida. E, como o Fernando fala, né, ter o mínimo possível de valores pré-estabelecidos para você não se perder novamente no caminho e seguir em frente. E acho que tudo que tu faz pela primeira vez é mais difícil. Então, toda descoberta, toda redescoberta consigo mesmo é mais difícil. Nem no livro também passa ali a questão do rei, que toda vez que ele precisa se descobrir ou se reencontrar com alguma coisa, ele vai lá e faz o caminho novamente por escolha. Então, tudo que tu vai depois, as novas fases que tu vai precisando se redescobrir, se reencontrar ou achar um novo caminho, fica mais fácil porque tu já conhece a trilha. Então, tu já sabe quais são as etapas que tu vai ter que passar, tu sabe quais são os projetos, todo o percurso que tu vai passar, tu já conhece. Então, por mais que tu vá descobrir novas coisas e tirar outras armaduras de outras questões, o caminho em si, as etapas em si, tu já conhece. Isso torna tudo muito mais fácil e leve também. A primeira vez, a primeira parte é sempre mais difícil. Nossa, essa parte eu achei sensacional. De o cavaleiro encontrar o rei no castelo do silêncio, né? Que ele tá indo lá eu digo por diversão, né? Por querer refazer o caminho, por ele saber como é importante você ter essa conexão e passar por esse caminho, porque já deu certo antes, né? E ele vai lá, encara outras vezes, cada vez que ele se questiona, ele volta pro castelo. E bem que nem a Su falou, eu acho. Você vai se colocando e você vai aprendendo coisas novas, né? Você sempre vai olhando para uma nova ótica. Pode falar. E esse encontro dele com o rei também quebra aquela ideia de que pessoas fortes, né, poderosas e tudo mais, ele não tem dificuldades, né, não passam por esse tipo de processo. Foi impactante para mim também quando eu li essa parte. E outra reflexão que eu fiz é talvez por isso que ele seja o rei, né? Porque ele aprendeu, por isso que ele é um líder, né? Eu olho pelo lado da liderança, né? Porque aí ele baixar o ego dele de que, pô, vou salvar todas as donzelas, não, eu vou lá para me conhecer, vou lá fazer o caminho de novo. Eu achei sensacional isso, sabe? Eu acho que isso mostra muito uma liderança, não num rei no sentido autoritário, mas num rei no sentido líder, né? E lá, não, como é que eu vou salvar o meu povo se eu não me conhecer primeiro? Acho que ele entendeu muito a mensagem de que você precisa se conhecer para depois você guiar outras pessoas, né? Então, olhando pelo lado da liderança também, eu achei sensacional, sabe? Pode falar, Léo. Tá mudo, tá mudo. Tem que abrir o microfone. Volta naquele ponto, né? Que ele volta a se reencontrar com seus próprios valores para aí então poder servir aos outros. Né? Quer dizer, ele que está numa posição de liderar e de servir, muitas vezes ele precisa do recolhimento, do reencontro, de reafirmar o que é valor para poder voltar a acolher, né? E dando um feedback também para o Gabriel, que ele falou, me perdi um pouco, não, é bem claro que muitas vezes o mago ajuda e muitas vezes o mago não ajuda, o mago não responde, ou o mago até confunde, Merlin até confunde, que é tipo assim, algumas vezes ele vai jogar luz, mas algumas vezes ele vai deixar que a pessoa faça o próprio trabalho ou chegue às próprias conclusões. Aí, de vez em quando, dá uma direcionada, tipo, é por aqui, né? Então, é meio isso, aquilo que o Gabriel estava falando de, muitas vezes, assim, as pessoas deveriam ter orientado ou ter deixado ele sofrer as consequências das coisas que ele não fez direito para aprender a fazer certo, né?
E muitas vezes a pessoa vai pegar pela mão e vai levar, vai falar, não, o caminho é esse. Eu acho que cabe, entendeu? Cabem as duas coisas e tá dentro do livro. Ele falou, me perdi do livro. Eu falei, não, tá dentro do livro, acontece isso mesmo. O mago às vezes ajuda e às vezes não ajuda, deixa com que a pessoa chegue às próprias conclusões, né? E outra coisa, é a questão do dragão, né? Às vezes a gente, não só o dragão não existe, como a gente cria os nossos próprios dragões, né? E é muito comum a gente não enxergar que a gente está criando um dragão onde não tem nada, onde não existe. Me veio uma coisa boba, assim, quando adolescente, olha, né, que isso faz tempo, eu vivia numa situação muito incomum. Eu era uma menina muito pouco desenvolvida, num grupo de meninas assim, já mocinhas, né? Eu entrei na puberdade com 16 anos, eu era magrinha, pequenininha, num grupo de meninas que estavam namorando, tal. Então eu nunca fui uma pessoa bonita e nunca fui uma pessoa cortejada. Eu precisei passar por essa fase, quer dizer, eu fui ser cortejada, eu fui namorar na faculdade. Porque eu passei por toda essa adolescência numa situação assim, sempre de estranhamento. Eu não era bonita, eu não era procurada, eu não era cortejada, né? E, então, isso para mim era uma dificuldade. Até porque eu tinha minha irmã mais velha, que assim, chegava um buquê de flores em casa todos os dias para ela. Ela era assim, sabe, aquela que todo popular, né? E eu tateando ali, indo para o meu lugar. Então, isso virou um dragão. E aí, recentemente, encontrei um amigo dessa época, e ele virou para mim e falou assim: Nossa, mas que saudades que eu tenho. Eu adorava o seu sorriso e aqueles óculos que você usava. Eu falei: Quê? O óculos e o sorriso? Eu falei: Por que você não me falou isso quando eu tinha 15 anos? Ia mudar tanta coisa na minha vida. Sabe? Porque era alguém dizendo que tinha valor. Eu sempre cresci acreditando que eu não tinha esse valor, né? E alguém dizendo, não, você tem esse valor. Eu falei, por que você não me falou isso lá atrás? Era um dragão a menos para enfrentar. Tudo bem, isso é passado, é coisa superada, é coisa de adolescência, mas realmente foi uma luta para mim achar o meu lugar no mundo, porque eu era tido como uma pessoa muito feia. E ele veio me dizer agora que ele me achava linda, que ele ficava de longe me cortejando, que ele nunca teve coragem de se aproximar, tal. Ou seja, eu convivi com um dragão a vida inteira que podia ser mais bonitinho, menos difícil de enfrentar. Mas enfim, é isso. Vida é movimento. A gente muitas vezes só tem que ir adiante, sabe? Tem que percorrer um caminho e vivendo e percorrer o caminho da verdade e achando e em alguns momentos assim saltos no escuro, outros momentos de recolhimento, outros momentos cada um tem o seu caminho da verdade. É bem isso, né? Porque às vezes a gente acaba aprendendo e se colocando num contexto que você acaba acreditando naquilo, mas não necessariamente aquilo seja verdade, né? Porque às vezes as pessoas não. É que nem aquele menino semana passada, né? Que ele entrou ali e disse assim: Ah, mas eu não sei o que falar e tal, e ele criou uma percepção que os outros estavam. Que ele achava que os outros estavam percebendo dele, né? Quando na verdade aquilo era só um dragão que ele criou, né? Que todo mundo estava feliz por ele estar ali participando e não necessariamente você precisa às vezes estar falando para estar participando, né? Tem um monte de gente ouvindo aqui e a gente sabe que está ali prestando atenção, anotando e está fazendo a diferença, né? E tá tudo bem a pessoa tá ali quietinha, às vezes não falar. Ó, a Dai mandou um coração porque a gente sabe que ela sempre está aqui ouvindo a gente. É isso, pessoal. Mais algum comentário? Mais algum insight aí que impactou desse livro? O que vocês acharam dessa leitura? Algum feedback aí do modelo? Como foi conduzido? Ai, Gabriel, tu é uma figura, cara. Mais alguém quer fazer algum comentário?
Só para deixar registrado que eu gostei muito do Clube do Livro e que todos estão convidados para o Clube do Filme também, que é domingo sim, domingo não. A gente acabou se confundindo ontem no domingo e era encontro presencial e foi uma maluquice total, mas domingo que vem tem, se vocês quiserem, fiquem à vontade, vai ser muito bom. Eu gostei muito do Clube do Livro e espero estar de volta no próximo livro, que eu já li, inclusive, mas vai ser muito bom estar presente para poder discutir com todo mundo, que é um livro extremamente difícil. Demorei 1 ano para ler, meu Deus. Às vezes, eu já me acho um pouco alienígena, porque eu tenho dificuldade de assistir filmes e facilidade com livros. Então, para mim, assistir filme é algo muito difícil. Sim, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de assistir filme. Eu tenho que assistir em várias partes, eu começo a viajar na maionese, não entendo nada. É complicado. Mas é muito interessante, Thaís, porque eu tinha uma certa dificuldade e isso foi melhorando. Eu até escrevi uma vez que o filme, acho que foi no documentário que eu fiz do Divertidamente 2, que eu fui assistir e fiz um videozinho, mandei lá no grupo pessoal e tal, que assistir filme, ir ao cinema salvou minha vida num momento bem complicado da minha vida. Então, por isso que eu tenho um apego sentimental por filmes e acho que tem muitas mensagens legais em diversos filmes que dá para aproveitar bastante. Como eu não consigo mais ler com tanta frequência, porque eu tenho 2 filhos autistas, então é meio complicado. E ainda estudo, terminei a faculdade recentemente, minha segunda faculdade, então eu não consigo parar de estudar, então ler para mim é um pouco mais difícil. Mas o filme realmente ajuda bastante e estou curtindo voltar a ler. O legal da arte em si, né? Não necessariamente do livro, de filme ou da própria música, é quando você começa a tirar percepções daquilo, né? Não você assistindo passivamente, né? Mas assistindo ativamente, tentando encontrar as mensagens, porque eu acho que isso que é o bacana, né? Não é ler somente um livro por ler, não é somente ouvir uma música por ouvir. Claro que a gente pode ouvir música por ouvir, mas às vezes tem aquela parte, vou ouvir tal música. Eu estudo música, né? Então, tipo, você vai ouvir ali um Beethoven, você consegue, por anos, ouvir a mesma peça e abstrair tanta informação daquilo ali. Eu acho muito legal nessa parte de tu curtir a arte, né? De você aprender a saborear tanto filmes, quanto livros, quanto todas as formas de arte, né? E você conseguir extrair daquilo ali o conteúdo. Então, independente de qual que é a tua fonte, né? Você apreciar ela e conseguir tirar proveito daquilo. Pode falar, Lê? Eu me solidarizo com a Roberta, assim, eu sou apaixonada por filme. O meu lugar no mundo é o YouTube. Eu tenho que tomar até cuidado comigo, assim, porque eu consumo demais vídeo. Eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou com algum vídeo ligado, eu estou na cozinha, eu estou ouvindo um vídeo, eu estou fazendo outra coisa, eu estou ouvindo um vídeo. E assim, agora eu melhorei um pouquinho, mas olha a loucura. Eu acho que eu tenho 6 televisões em casa, uma em cada cômodo. E onde eu estou, tem uma televisão ligada. E eu estou assistindo, assim, eu estou ouvindo um jornal. Sempre tem, todos os canais de notícia estão ligados em algum lugar e eu estou ouvindo. Então, eu não tenho dificuldade com ler, mas eu tenho dificuldade com parar para ler, sabe? Encontrar aquele espaço de leitura, aquele espaço de silêncio e tal, porque eu estou sempre vendo e ouvindo alguma coisa. Eu tenho até que colocar alguns limites para mim em relação a isso, porque tem hora que eu estou até só ouvindo, a coisa está ligada, eu não estou vendo, estou fazendo outra coisa e eu estou ouvindo, né? Mas assim, então estamos juntos no Clube do Livro. Às vezes, sabe qual é a minha dificuldade, Roberto? São filmes mais antigos e às vezes encontrar o streaming onde ele está passando, conseguir alugar, porque não é filme que está, às vezes, no Netflix. E assim, a gente paga algum canal de streaming, mas se você for pagar todos, você não vê nenhum, né? Então, na verdade, eu vou sempre alternando, eu pago um mês cada um. Eu vou um mês é Prime, um mês é Apple, um mês é Netflix, um mês é YouTube, eu vou alternando para ver, tá?
Meu marido me chamou a atenção com relação a isso esses dias. Eu vou até fazer algumas sugestões lá no clube do filme, para ver se a gente consegue centralizar em um só, ou ver um que seja possível para todos, ou Que dividir esteja sempre, disponível, né? alguma Ou às coisa vezes assim. disponibilizar algum link que tenha. Isso, vou conversar com o pessoal para ver o que a gente consegue, mas realmente é interessante que veja, né? Porque às vezes tem alguns, eu mesmo tive dificuldade esses dias atrás com alguns mais antigos, mas vou conversar com eles, pode ficar tranquilos, viu? Ah, de boa. Mas a gente vê sim. E agora a dificuldade também é que às vezes no domingo eu não consigo, Roberta, porque é um dia família, e se tiver uma festa, um aniversário, um almoço prolongado, aí você já não consegue se disponibilizar naquele momento. Mas a gente vai alternando, um dia consegue, outro não. E o importante é continuar, dar continuidade, né? Que as coisas acabam se firmando, se fixando. Oh, eu quero falar mais uma coisinha aqui desse livro que a gente está lendo, que eu acho que fecha assim com chave de ouro, que é um trechinho assim, ó. De repente não estava mais caindo, mas em pé no topo da montanha, e compreendia o total significado da inscrição na rocha. Ele se desprendera de tudo o que temia e tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. Sabe, aquela coisa que eu falo, de se jogar no escuro e estar pronto para a vida. Aí tem mais uma frase aqui no final. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Quer dizer, quase morreu por deixar de viver, né? Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que sua armadura, com o melhor dos polimentos. Borbulhante como um riacho, brilhante como a lua e deslumbrante como o sol. Pois, de fato, o cavaleiro era o riacho, ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas essas coisas de vez agora e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor, o começo. Né? Ele se encontrou e se mostrou na sua melhor forma. É isso que a gente quer, né? Para todos nós. Thaís, ó, só queria te pedir uma coisa. Fala já um pouquinho sobre o próximo livro, sobre o próximo Clube do Livro, que se a gente vai ler mais capítulos, menos capítulos, sempre para a gente tentar se adiantar um pouquinho e ficar mais em ponto de bala para não perder o ritmo com vocês. Certo. O próximo livro é esse aqui, né? No Rápido e Devagar. Quando a gente fez o Comporte-se, a gente ia comentando assim na sessão ali o que o pessoal achava de quantos capítulos ia ler e tal. Só que daí, vendo mais ou menos, porque daí tem uns que conseguem ler um pouquinho mais, tem uns que lê um pouquinho menos, mas para equalizar, eu acho que a gente vai estar fazer um planejamento ali até para ficar mais ok, vai ficar em torno de 20, 30 páginas, assim, por semana, para ficar assim, todo mundo ir acompanhando. Se caso alguém não consiga acompanhar, vai dando feedback, a gente vai tentando adequar também. Para a primeira semana, eu sei que é só a introdução que a gente colocou ali, para não ficar muita coisa, para o pessoal ir sentindo como é que vai funcionar. Eu ainda não sei bem certo a data que vai começar, né, que a gente agora estava ansioso por terminar essa dinâmica desse livro um pouco mais curto, para ver como é que o pessoal se gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão, para a gente dar início do Rápido e Devagar, e até teve um encontro presencial, né, então o pessoal ficou lá muito ativo no presencial, a gente deu uma seguradinha aqui, fazendo esse livro um pouco mais curto, para o pessoal conseguir fluir bem. Mas creio que a gente vai fazendo ali um cronograma, porque esse livro ele é dividido em 5 partes, eu acho, 4 ou 5 partes. Acho que vamos passar, tipo, as datas da primeira parte, as datas da segunda parte ali, mas vai ficar em de 2, 3 capítulos quando for mais curtinho, né? Eu comecei a ler no Kindle, até comprei o Kindle por conta disso, para estar com todos os livros que vocês disponibilizam ali, para ter mais fácil. E eu tive uma dificuldade. O livro começa já no primeiro capítulo, tem algumas tabelas, e no Kindle não aparecem essas tabelas. Eu não sei, acho que alguma configuração muda. Eu sei que apareceu uma tabela, não sei se alguém já leu, tem uma tabela que é uma flecha
em Uhum. sentido contrário. Essa apareceu, mas tem uma outra tabela que ele pede para ler uma coluna e ler outra coluna. Essa nem aparece para mim no Kindle. É estranho. Eu primeiro tentei ler em PDF, não funcionou, porque eu não conseguia nem aumentar o tamanho das letras. Aí eu fui no Convert, que o pessoal deu a dica, converti em EPUB, aí passei para o Kindle, aí ficou melhor. Mas mesmo assim, algumas tabelas ali não apareceram. Leia, Eu acho que é aquele que está escrito direita, esquerda. Isso, quando você manda em PDF, manda converter, pode ser que algumas coisas o Convert não entendam. O Convert não entenda, e aí na hora dele fazer a conversão dá errado. O melhor mesmo é procurar ele já em EPUB, porque aí a tabela vai estar certinha. Eu acho que eu tenho ele em EPUB, porque eu vou dar uma olhadinha. Se eu tiver ele em EPUB, eu te mando, porque o meu, ele é do antigo, era quando era ponto .mob ainda. Agora ele já, os que você tem, ok, mas os novos agora já não, se você mandar, eles já não leem mais ponto .mob. Eu vou dar uma olhadinha. Se o meu for EPUB, eu mando para você, que aí você vai ver que a tabela vai aparecer sim. Gente, eu não sei do que vocês estão falando, mas qualquer coisa, eu tô trabalhando, mas qualquer coisa vocês me mandam que eu baixo para vocês. Pra gente, né? Olha, não, muito legal. Eu aprendo demais com vocês nesse sentido, de novas tecnologias, de baixar livro, de buscar em sites que tem, porque até então eu não, nem usava o Kindle, eu comprava livro e eventualmente eu lia alguma coisa no iPad. Mas como o volume de livros começou a ficar insano, não dá para comprar, né? Então vamos ao Kindle. Então, assim, se tiverem dicas de como achar esses livros, como baixar, eu salvo todos os sites que vocês mandam, os grupos de Telegram para procurar os livros, e todos os livros que apareceram no grupo também, salvei no meu computador. Eu acho que eu vou precisar de uma outra vida para conseguir ler tudo. Mas, enfim, estão ali. E tudo bem, eu só estou comentando que às vezes alguma dificuldade a mais assim no decorrer da leitura, mas eu acho que, sabe, não consegui fazer o exercício que eu queria fazer da coluna da direita, da coluna da esquerda, mas deu para entender, não prejudica o entendimento, não. Agora, se tiver, Roberta, disponibiliza, sim, eu agradeço, tá? Mas então, tá dando um feedback para a Thaís sobre ali, a gente falou as questões de fazer tudo pela primeira vez, né? Então, te parabenizar pela moderação do clube, foi muito boa, acho que todo mundo conseguiu aproveitar muito e foi muito proveitosa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês terem participado aí. No começo a gente vai meio gaguejando, mas vai, a gente encara, né? Pode falar. Uma dica para ler livro, tanto livro, por exemplo, tipo, livro físico, por exemplo, eu tô lendo Epiteto, esses livros, assim, mais filosóficos eu leio quando eu vou dormir, para instigar o sono. Aí, livros mais técnicos, eu tô lendo O Mundo Assombrado pelos Demônios, eu já tiro um dia, tipo, todo sábado eu leio ele. Aí eu pego lá e pego 2 capítulos, 3. Então, separa, tipo, não precisa ler só um livro por mês. Você pode pegar 3 livros de diferentes temas para você mesmo não enjoar. Sabe quando a gente pega uma série para assistir e assiste várias séries diferentes? Pelo menos eu faço isso. Pego um de comédia e um. Enfim, é isso. Eu sou assim também com livro e com série também, Ana. Leia, já mandei lá no grupo o EPUB do Rápido e Devagar. Já consegui baixar ele, já mandei. Muito obrigada. Ficou É engraçado. Sim, do Rápido e Devagar, mas algum. Desculpa, acho que eu falei junto com você, Thaís, me perdoa, atrapalhei aqui o pessoal. Mas, ó, eu já não sou, não, eu sou daquela que eu pego uma série e vou de cabo a rabo, às vezes até às 4 da manhã para terminar. E aí eu pego, mas assim, eu entendo o que você falou, você pegar um livro técnico no momento que você está desperto, pegar um livro mais fácil no momento que você está mais relax, né, e alternar essa leitura. Acho que
Mas a minha dificuldade, na verdade, é achar esse tempo. Eu estou sempre em atividade, nunca parada. Agora, eu não tenho dificuldade. Se eu pego, eu meio que devoro. Eu vou, sabe? Meio que vou até o fim. Mas, assim, parar para ler é que... Mas, olha, estou no bom caminho, voltei a ler, coisa que eu não fazia bastante tempo. Então, estamos no aprendizado. Ah, que ótimo. Eu sou famosa por criar categoria de livro, né? Eu coloco os meus livros de procedência duvidosa, que geralmente eu leio no Kindle, que vai algum romance bem bobo, bem só para que é uma leitura que eu não uso o cérebro, que eu digo. Aí eu tenho a leitura de livros clássicos, por exemplo, Drácula, esses tempos eu li O Morro dos Ventos Vivantes, todo livro bem clássico, assim, para ir se acostumando com esse tipo de leitura e aproveitando, né? Aí eu tenho os livros Inteligentinha, que são livros que apresentam algum conhecimento, mas não é nada muito pesado, né? Tipo, esse aqui é um livro inteligente, mas ele não requer, assim, uma dedicação 1000% naquilo ali, né? Aí tem uns livros inteligentes que é, tipo, Rápido e Devagar, Comporte-se, que você vai... Então, eu criei essas categorias, aí eu digo, agora estou com vontade de ler um livro inteligente. Agora eu quero um de procedência duvidosa só para mim descansar a cabeça, sabe? Então, eu crio essas categorias. Eu mando sim. Esse da Revolução dos Músculos. Tá, eu já vou fazer uma crítica a esse livro, porque eu achei que ele ia ser um outlive da vida, e ele não é um outlive da vida. Ela é uma médica, o conhecimento que tem dentro do livro é muito bom, tá? Ele é um livro, assim, no geral, muito claro, ele é bem para leigo, assim, então ele tem uma explicação muito boa, mas ele tem um palavreado bem marqueteiro. Ela tem um método Leon, que é o método dela, e puxa umas coisas. Então, usamos um bom filtro, né? Que eu acho que tem a parte boa do negócio, acho que tem um conteúdo ali que ela fala das pesquisas, tipo, eu que não sou da área da saúde, por exemplo, que você consegue captar a glicose do sangue somente na atividade física, sem utilizar insulina. Então, para pessoas que têm o diabetes, isso é um negócio muito legal, porque você não está precisando da insulina. Então, tipo, a parte do conhecimento, ele é bem fácil de você absorver, só que ele tem um lado marqueteiro, assim, né? Que eu, assim, que ele diz assim, porque você vai ter o melhor momento da sua vida. Isso daí, assim, eu leio com vontade de... mas... Fora isso, assim, acho que ela quer vender o peixe dela, né? Tá tudo livre dela, a gente comprou porque quis, mas eu só faço essa ressalva porque o Outlive, ele é um livro, assim, muito bom, assim, eu gostei pra caramba. Eu achei que ele ia ser uma pegada tipo Outlive, engano meu, mas fica aí essa ressalva, né, para quem quiser ler. Pode falar, Léo. Desculpa aqui. Alguém me pediu para desligar o microfone da microfonia, é isso? Aí eu fico brigando entre ligar e desligar o microfone aqui, quando eu vou falar, mas tá tudo certo. Desculpa a ignorância, eu sei muito pouco inglês, mas quando eu li o nome, eu achei que era Outlive. É Outlive? Qual que é a tradução? Mas, enfim, pode falar. Que se nós estivermos falando em inglês, eu acho que é Outlive, mas em português é Outlive mesmo. Então, tá bom. Eu só queria, antes, assim, da gente se despedir, contar um pouquinho para vocês, assim, sexta, sábado, a gente passou dias bem difíceis aqui na minha região, no estado de São Paulo. A gente foi cercado por fogo e fumaça. Gente, e fogo é uma coisa, assim, de uma dimensão que escapa, é maior que o ser humano, sabe? Porque eu estava sentada, eu moro numa chácara no redor da cidade, e na chácara que eu moro tem uma área de APP, né, de preservação, e está tudo muito seco aqui na região, seco, assim, a minha chácara é toda gramada, mas hoje a minha chácara é toda marrom, porque a grama precisa da chuva para voltar a ser verde. Ela volta, mas ela está assim marrom. Então essa área de APP também estava muito seca. E ali qualquer coisa pega fogo. Pegou fogo, subiu para chácaras. Eu estava almoçando,
eu vi o fogo pelo vidro de casa na chácara do vizinho, e carro sendo queimado ali dentro. Ele tem uns 3 carros antigos, pegou fogo nos carros. Mas assim, só tinha, entre o fogo e a gente, só tinha a rua. E aí a sorte, assim, é que o pessoal aqui está todo mobilizado. O bombeiro tem ajuda de brigada de incêndio das usinas, de pessoal treinado para isso, tal. E aí na sexta-feira foi apagar fogo para todo lado. Morreu gente aqui perto, em usina, teve áreas de canaviais queimadas. A gente amanheceu sábado coberto de fumaça. A cidade estava encoberta de fumaça, não se via o sol, de tanta fumaça. Aí, graças a Deus, sábado à noite começou a chover, esfriou, então baixou a temperatura. Não choveu quase nada, mas choveu o suficiente para esfriar e molhar um pouquinho a terra. Mas olha, eu vivo aqui desde que nasci, eu nunca vivi uma situação de tanta secura e tanta queimada assim. E como é difícil de controlar, a gente não tem. É uma coisa que escapa, porque qualquer vento leva um pouquinho de fagulha para outro canto e começa outro foco, e começa outro foco, e começa outro foco. Então, teve prejuízos enormes mesmo. Mas, graças a Deus, acho que agora já está sob controle. Só comentando, Léa, da tua pergunta ali do microfone, geralmente o pessoal tem costume de deixar fechado o microfone, abre quando fala e fecha de novo. Daí, se às vezes tem algum barulho no fundo, mas só o hábito do pessoal, né? Ana, pode falar. Eu não sei se tu é do Tocantins, acho que não, mas aqui no Tocantins também tá muito, mas porque até o meu avô tava passando mal lá na fazenda e tava muita fumaça, e até aqui nas cidades da vizinhança tá queimando o pasto dos fazendeiros também. Eu não sei o que tá acontecendo. Cortou um pouco o que a Ana falou, mas acho que era um complemento do que a Leia estava comentando, né? Essa situação de queimada é bem complicada, porque a gente não sabe nem o que fazer, né? Cortou o teu sinal, mas deu para entender. Eu sou do interior de São Paulo, tá? Região de São José do Rio Preto. Aqui a queimada está bem grande. Ribeirão Preto foi bem grave também. Mas eu acho que o Brasil todo, assim, nesse interior, nesse sertão, tá sofrendo mesmo com esse. Eu acho que a gente mora meio perto, então. Aí também queimou, Gabriel? Três Lagoas, né? Tava feia a coisa. Tava. Teve uma. E aqui teve incêndio. Teve um incêndio bem forte aqui. Só que eu não sei. Tipo, minha casa ficou tudo suja de cinza, mas eu não sei o que que. Tô tão focado no meu trabalho que eu nem sei o que que é. Pegou fogo em volta de casa, eu não sei. Eu me senti um pouquinho na Califórnia, sabe? Meio hollywoodiana. Assim, tipo, aquelas mansões de Hollywood pegando fogo. Mas a gente brinca, mas é uma situação muito ruim. Agora já, acho que graças a Deus está sob controle. Mas o Brasil todo, acho que estava sofrendo mesmo com isso. O microfone ficando aberto, desculpa, Thaís, dá microfonia? Porque eu estou num lugar sem barulho nenhum. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes ele acaba deixando azulzinha a telinha assim, às vezes. Entendi. Mas, em geral, não atrapalhou, não. Uhum. O único perigo é você falar uma coisa que não devia do nada, igual às vezes eu faço. Tranquilo. Mas então, pessoal, era isso. Tem mais algum comentário sobre o livro? Aí as próximas informações a gente vai conversar agora essa semana com a Bá ali, vamos ver como é que vai funcionar o próximo livro e a gente vai atualizando vocês ali no grupo, tá? Então, até uma próxima. Então, até uma próxima. Então, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Aí, ó, eu aqui de novo.